Como eu estava dizendo a vocês, assim, né, eu perguntei a vocês aqui como é que estava a situação do meio ambiente na favela, né? E aí o Alessandro falou a primeira que foi o ar. Aí eu estou falando da pedreira que polui muito o ar, mas não é ela sozinha que polui o ar. Mas depois eu vou falar dos outros impactos que a pedreira causa, tá? Mas eu vou chamar a atenção para esse impacto que a Alessandra falou do ar. Ali na pedreira que joga, a pedreira joga na atmosfera um material particulado chamado sílica, que é um material que tem no granito, essa pedra que é usada para fazer a areia. E esse material, quando ele se mistura com a poeira, ele entra na água, a gente é capaz de respirar ele, né? É uma partícula muito pequena, então a gente consegue respirar. É uma partícula pequena. E a gente consegue respirar essa partícula. E essa partícula de sílica pode causar uma doença no nosso pulmão chamada silicose. Ou pulmão de pedra. É o seguinte, a sílica nada mais é que uma partícula de pedra. E ela vai acumular no nosso pulmão. Aí como é que o pulmão se defende das sujeiras que entram no meio? Quando entra uma partícula no pulmão, ele cobre aquela partícula. Ele cresce e cobre a partícula. Para poder proteger o nosso pulmão. Então, com a respiração direta desse material particulado, o pulmão vai cobrindo aquilo ali e chega um momento que o pulmão não consegue mais cobrir. Chega um momento que o pulmão, de tanto cobrir aquela partícula, ele começa a ficar duro. Porque já imaginou? Você tem uma água, você bota um pouquinho de poeira. Está bem equivalente. O problema do cigarro ele tem milhares de substâncias. Então o pulmão vai cobrindo essas partículas, chega um momento que ele endurece, ele não consegue mais fazer aquele movimento de esvaziar e encher, né? Que é o que faz a gente respirar. Começa com a respiração cansada e o pulmão começa a parar. E aí você pode ter uma deficiência respiratória que pode te levar à morte. Como já tiveram casos de pessoas que trabalhavam na pedreira que morreram por causa do de pedra. Então é uma situação muito grave. Mas a poluição atmosférica aqui nessa região, além da pedreira, ainda tem milhares de indústrias. A região, quando eu falar região, vocês entendem a zona norte do Rio. Tá? A região aqui, a zona norte do Rio, tem milhares de indústrias e centenas de estradas. Você imagina, milhares de carros todo dia passando para lá e para cá, emitindo poluentes lá. Aí, além disso, tem queimadas. Tem muitas queimadas. Tem que a gente vai pegar fogo nas montanhas, né? Joga cadeira, joga tudo e tá com fome. Pois é, que diabo. A polícia ele tá com a balde aí da dengue. Nossa, pode ser anatóxica, né? Tinha um miquinho lá com árvore. Aí tinha um miquinho que ficava lá na árvore. E os caras tacando pedra nele, ele caiu lá embaixo. Então, assim, para vocês verem que o ar dessa região são vários fatores que contribuem para ele ser poluído, né? A pedreira é um dos maiores, que está aqui do nosso lado. Né? Mas, assim, além do ar, o que mais que vocês veem? Como é que vocês veem que está a situação do meio ambiente da favela? Além do ar estar poluído, o que mais vocês veem? Assim? Das coisas que vocês pensaram aqui que é meio ambiente, como é que está isso na comunidade? Por exemplo, eu estou falando agora, é o lixo, né? Como é que vocês veem por aí? Vocês veem muito lixo na rua? Descia na água, as outras jogavam as coisas em cima, depois que o carro passou. Resolveu o problema? Resolveu, o problema está bem melhor. Quando chover, desperdício de alguma coisa? de água. O que está acontecendo na São Paulo que a gente tem percebido? São Paulo, vários estados, né? Não só. Não, agora vai começar aqui, né? Porque a gente vai dividir. O Rio é não só. Isso. Minas, São Paulo, o Paraíba.
Três estados utilizam para os Aí, Falar que vai ter. então, a água, o que acontece que eu estou falando? É porque essa parte aqui, região Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? É a área mais popular do Brasil, né? Do Sudeste, né? Então, todo mundo consumindo água, né? Então, o que aconteceu? Com a escassez de chuva, que esse ano e o penúltimo ano, não choveu na região Sudeste. Entendeu? Choveu pouco. Entendeu? Então os rios diminuíram a vazão. Diminuíram a vazão. Vocês viram o caso do Rio Tietê? Vocês têm visto? Muito lixo, né? O quê? O lixo apareceu e a vazão do rio diminuiu muito. Então, como aqui tem uma concentração de gente muito grande na região Sudeste, não choveu na época certa, onde que devia, consumo muito grande de água, que está começando a faltar água para as pessoas, para gerar energia elétrica, para a indústria, de modo geral. Mas também isso foi agravado também, porque os rios sempre são maltratados no Brasil, de modo geral, né? Para começar, que a gente costuma fazer nossas casas na beira do rio. Aí você acaba com as nascentes, você tira a mata ciliar, que é aquela mata que tem em volta do rio, que é aquela mata que protege o rio. Entendeu? Então isso tudo está afetando o rio. A presença do homem, juntamente com o mau uso, né? E a questão ambiental, que é climática. O povo daqui, eles falaram, né, assim, no sentido da água, que tem assim, desperdício de água, é porque as pessoas não têm noção, né? Assim, o fato de não pagar, o fato de não, né, acha que é infinito, né? Acha que nunca vai acabar, né? A gente também vive num país que não é muito, assim, não faz o uso da água muito inteligente. Por exemplo, a energia já poderia estar sendo feita de outra forma, né? Já poderia ser utilizado a partir da luz, né, da energia do sol, né, a gente fazer o uso, né? Vamos conhecer aqui um equipamento que funciona só com energia do sol. E a gente não faz esse uso ainda, né? Mas, na verdade, né, são coisas que a gente precisa ter consciência que no futuro nós que vamos sofrer isso. Os filhos, netos, vão sofrer muitas coisas, né? Isso que ele está falando aqui da própria pedreira, né? São vários fatores que vão assim se tornando crescentes e que daqui a pouquinho a população vai estar sofrendo, né? Com várias questões. Doenças que vão aparecendo, coisas que vão evoluindo, né? Vão assim se multiplicando, né? Complementando isso que você falava, acho que uma coisa importante também é que assim, às vezes a gente fica sempre na cabeça associando os problemas do meio ambiente como se todos nós fôssemos culpados igualmente e todos nós fôssemos afetados igualmente. Você está falando, por exemplo, existe uma série de consequências derivadas desses problemas, né? A poluição do ar, a poluição das águas, causa doença na gente, né? Tudo bem. Mas aí eu pergunto a vocês, será que esses problemas afetam a sociedade de forma igual? Por exemplo, vocês que moram aqui no Alemão são afetados por esses problemas e até pensando na culpa, são tão culpados por esses problemas quanto outras pessoas, por exemplo? Não são culpados, responsáveis. Como outras pessoas, por exemplo? Primeiro não, afetados, uma coisa de cada vez. Será que todo mundo é afetado igualmente por esses problemas? Por exemplo, pedreira. A gente tem uma pedreira aqui do nosso lado. Será que é mera coincidência? Está bem do lado aqui do Complexo do Alemão? Não é. Por que não? Que é uma coisa importante pensar, porque assim, na verdade, a sociedade, ela a gente brasileira, é uma das sociedades mais desiguais do mundo, né? Acho que isso é uma coisa clara para todo mundo. Quer dizer, a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro, só te dou exemplo, áreas do Rio de Janeiro que são comparadas à Europa
em termos de qualidade de vida, e outras áreas que são comparadas a países da África, ao Haiti, etc. Ela faz o build, não sei. Não, pode ser, mas... Faz o build, aí, tipo, não tem como reivindicar nossos direitos, tipo, não são escutados. É isso. Será que o nosso poder de falar, né, de reclamar, de poder decidir na política é igual ao de outros lugares? Eu diria o seguinte, assim, que não é uma questão de ser um lugar mais humilde, né? É uma questão de ser um lugar menos assistido pelo poder público. Né? E aí não pode ser mais humilde, né? Mas porque a humildade é um valor muito importante para a gente, né? Principalmente a gente que mora em comunidade, né? Até são os dizeres populares, né? A humildade prevalece, a gente sempre ouve dizer desses dizeres, assim, desses dizeres populares. Então, a humildade para a gente é um valor muito importante, né? Que ele é muito forte nas comunidades, né? Em outras áreas novas, como o Eric está falando, nas Europas do Rio de Janeiro, humildade é uma coisa que não existe. Nunca nem se ouviu falar. Então, humildade é bom. O problema nosso é esse. Qual que é o nome mesmo? Eu comento a mesma Crianças, rapidinho, olha só. A gente faz essa diferenciação pelo trato e pela humildade. Então, assim, você vê, por exemplo, a questão do brincar de desenhar, do jeito. Se você for para outros bairros mais novos da cidade, você vai ver papel no chão. 3, 4 vezes o garimpo está passando pelo chão. Não é porque ele não joga no chão. Agora dá pro chão. Vou pegar um saco Tá ali. Eu acho que Eu vou botar mesmo. as pessoas fazem e Vou não botar, espera aí. deixa passar. Eu acho que se todo mundo parasse e fosse correr atrás dos seus direitos, eu acho que também seria justo. Eu queria reforçar o que a gente falou. Deixa eu só concluir essa ideia aqui. Mas eu queria reforçar para ele falou que a gente não está. Na verdade, assim, uma parcela grande da população, vocês sabem muito bem disso, principalmente a partir da história dos pais, dos avós, dos parentes, e para se viver essa região, a pessoa tem que ser muito forte, né? Tem que ser realmente, como a gente costuma dizer, que ser gente massa, né? Ser guerreiro, porque senão você acaba sendo descontrolado pela realidade. Sai do sol, gente, vem pra cá, vamos. A gente vai andando mais cadeira assim, vai tapar o sol. Tava o bigode. Então, gente, então assim, como eu estava falando, Que problema? A gente vive uma realidade muito dura aqui, né? Então, às vezes é difícil para as pessoas conseguirem tomar consciência de que estão tendo seus direitos violados, né? O que a gente está falando aqui é uma questão de direitos humanos que está sendo violado, né? Nós temos direito humano a um ambiente equilibrado e saudável. Mas isso não é respeitável. É um direito humano que é desrespeitado. E pela dureza com que as pessoas vivem, você vê, eles estavam falando aqui agora da água, né? Ah, está faltando água, está faltando água. Vai faltar água primeiro nas favelas. Porque a SEDAI vai olhar para a cidade e vai ver, aqui não paga, que paga, vou ligar água para quem paga. Só que a água hoje, que é colocada como produto, né, que só tem quem paga, ela não é um produto, ela é um direito nosso. No elemento da natureza, nós temos o direito humano de ter acesso à água limpa, potável, de qualidade, numa hora que a gente quiser. Só que como ela foi transformada num produto pelo capitalismo, só tem água quem paga, só tem um ar mais limpo quem tem condição de ter, só tem a rua limpa quem tem condição de pagar por isso. Né? Então, assim, os nossos direitos viraram produtos e o que era direito nosso para a gente receber assim que nascesse, hoje, se a gente não batalhar, e às vezes até batalhando duro, você não consegue ter acesso a esses direitos. Então, assim, é importante a gente perceber que o morador da favela, assim, às vezes está muito acomodado, mas muito menos por uma questão de vontade própria, e muito mais por uma questão histórica de exclusão. Que a gente na comunidade, você vê, o Complexo Alemão existe há quantos anos aproximadamente? Tem essa noção? Era
final da década de 30, né, início da de 40, que foi feito, tem mais de 70 100 anos, anos. quase 100 anos. Quase 100 anos. Na década de 20. Né? Já tem aí histórico, que até fez uma pesquisa sobre isso e tal, tem relatos desde a década de 20 já construindo um alemão. Então você vê, quase 100 anos e ainda hoje a gente vê as primeiras casas. Então, assim, com 100 anos de existência da comunidade, nós temos esgoto a céu aberto, lixo na rua, gente com habitação precária, os caminhos, os becos, as vielas, tudo mal Eles dizem que tem saneamento básico, mas é um sem saneamento. saneamento. Eles dizem que é o saneamento. Aqui tem saneamento, mas é uma maquiagem, ou pode-se dizer também um saneamento de terceira categoria. Então, assim, vocês percebam que o fato das pessoas hoje na comunidade terem dificuldade de se conscientizar dos seus direitos que estão sendo violados, e mais do que se conscientizar, ir à luta, a dificuldade das pessoas não é porque elas são má pessoas. Não é porque aqui tem um monte de gente que não quer saber de porra nenhuma, que não está ligado em nada, que não está nem ouvindo. É porque a vida das pessoas é tão dura que é difícil a pessoa conseguir ter até tempo para poder querer fazer alguma coisa, né? Tudo bem que, poxa, claro, se você cuida da sua casa, você já está ajudando o seu vizinho. Se você não joga lixo na sua porta, se você não taca fogo no teu lixo, né? Se você pega a tua água, se você cuida do teu esgoto, você está cuidando da tua casa, você ajudou a vizinhança toda, claro. Mas com isso, gente, eu também não estou querendo dizer que, poxa, não tem a gente na comunidade que realmente não está nem aí para nada, que não quer saber de nada, né? Só quer saber de uma coisa mesmo e tal. Mas é importante a gente perceber isso para a gente não acabar, como o Hélio falou aqui, nos culpando pela violação de um direito que é nosso, que é violado não por nós mesmos, mas pelo poder público, que é quem deveria garantir isso para a gente. Agora, claro, é fundamental que a gente consiga se conscientizar e fazer alguma coisa por isso, porque enquanto a gente não fizer, não vai vir ninguém de fora fazer. Não vem mesmo ninguém de fora fazer. Porque, aproveitando essa falando aí, né? O governo não dá assistência, na realidade, esse recurso que deveria vir para a população mais humilde, do subúrbio, em forma de educação, em forma de saúde, em forma de saneamento básico, em forma de mobilidade, né? Ele é desviado para outro lugar, ou até mesmo é roubado. Como a gente viu recentemente aí no escândalo, não sei se vocês viram, que é o Rodrigo Berta. Rodrigo Berta não. Rodrigo Berta e ela secretário do prefeito. Então, o dinheiro que foi desviado ia para uma instituição e esse dinheiro ia ser aplicado em comunidades pobres, esse dinheiro era desviado do bolso dele, que já é rico. Ou seja, ele está roubando os pobres, as pessoas mais humildes. Então, a pessoa é roubada de todas as maneiras, quando não é aplicado e quando ele desvia o dinheiro para ele. Ele não tira o dinheiro. Eles tiram o dinheiro dos pobres. Eu vou botar o Eu biscoito. vou botar uma imagem até crítica na cabeça de vocês agora. Só vou botar o biscoito, tá bom? Eu vou passar pelo meio. Não, não tem Com isso problema que não. eu falou agora, quem é que está puxando o gatilho aqui na região? Quem é que puxa o gatilho na região? Sentido, puxar o gatilho. Quem é o verdadeiro responsável pela situação que a gente está vivendo aqui hoje? Somos nós, os moradores da comunidade, somente? Na verdade é o governo. Então, ó, pelo que o Zomir está falando, a gente consegue perceber que muitos problemas que a gente vive hoje aqui, eles acontecem porque tem um político corrupto lá que desvia o dinheiro que deveria chegar aqui. Por que as escolas estão estruturadas? Alguém desviou a grana, botou no bolso, foi viajar de jatinho, foi curtir suas luxúrias e a criançada ficou sem aula, sem professor, sem água, sem merenda, sem uniforme, sem nada. Mas é interessante, né? Também uma coisa assim que a gente associa muito a imagem da corrupção, né? A gente muito na televisão, é muito comum, né? No Brasil, desde o surgimento do Brasil em 1500, esse tipo de coisa acontece no dia a dia, né? Mas é interessante ver também que mesmo sem a corrupção, mesmo se a gente for ver o que a regra determina, já vai ver um monte de erro. Por quê? Assim, você tem a situação desigual, né? Lugares que estão muito piores do que outros. O que você deveria fazer? Qual seria o certo? Investir mais aonde? Onde precisa mais, concorda? Por exemplo, as UPPs, no caso, investimento